Roberto. Dia para você, 10 horas e 3 minutos no Jornal da Cidade, diariamente necessário. Agora o Pedro de Safilho, vice-prefeito da cidade de Cuatão, está aqui conosco, dentro do Jornal da Cidade, diariamente necessário. E a gente agradece muito a visita do Pedro e também ele veio conversar com a população. Washington Luiz, vamos às perguntas, porque o Pedro quer perguntas, ele vai ser hoje sintético. José Olímpio da Fabril diz o seguinte: Pedro, pagamento dos aposentados sai hoje? Sai hoje, com certeza. E o que aconteceu, Pedro? Falta de dinheiro em caixa. Houve, segundo informações de finanças, a fatura que trouxe, que a Caixa apresentou, veio com 3 milhões de acréscimo em relação ao mês anterior. E aí não havia provisionamento suficiente. Está sendo resolvido isso hoje do pagamento e a gente vai apurar por que tem essa diferença, se ela de fato ocorreu, qual é a justificativa, ainda que tenha bastante gente aposentando, não se justifica. E a gente está fazendo um trabalho para inverter o fluxo de reserva, de provisionamento, para poder cumprir aquele compromisso de pagar aposentado junto com o funcionário. Isso continua no foco e a gente acredita que antes do final do ano isso vai estar restabelecido como sempre foi. Toninho de Jesus diz o seguinte: Pedro, um abraço a você, precisamos de uma frente de trabalho na cidade, pelo menos ameniza um pouco o trabalhador que ganha o seu dinheirinho, pode ajudar na roçagem do mato e, por favor, dá uma olhada no bairro do Costa e Silva, que está abandonado. Bom dia, meu amigo Toninho. De fato, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Agora, a frente de trabalho, infelizmente, não é uma solução. Tem diversos apontamentos do Tribunal de Contas contrários à celebração das frentes de trabalho. Seria uma alternativa rápida para quebrar o galho do trabalhador, mas, infelizmente, as restrições legais, nesse momento, superam essa necessidade. Mas é uma ideia interessante que a gente deve lutar e justificar junto ao tribunal, porque pode, de fato, ser uma alternativa. O André da Vila São José: Pedro, as hortas e garagens aqui na Vila São José, o fiscal veio aqui, enfim, como é que vai ficar a situação? É o André da Vila São José. André, o problema é que não é só horta e garagem, tem gente morando naquela faixa entre a Anchieta e a Vila, tem uma série de irregularidades, as pessoas começam a se achar proprietárias do espaço, que é público, e aí tem que tomar uma atitude. Existe também uma demanda do Ministério Público no sentido de limpar e recuperar essa área. E isso, inclusive, é a favor da população para evitar acidentes como o que aconteceu há 15 dias atrás, quando explodiu, pegou fogo lá num caminhão, lá numa área de reforma, pessoal que reformava caminhão ali. Então, o que a gente está fazendo é no sentido de melhorar a condição e de devolver para a população aquilo que é público e algumas pessoas acham que virou particular. Pedro, quando você disse faltou dinheiro no pagamento dos aposentados, que gerou ontem na rede social o comentário de tudo quanto é tipo. Então, eu fiquei indignado de não fazer o pagamento no dia compromissado. Que é o quinto dia útil, né? Só que, segundo o secretário de Finanças, a folha, que normalmente são 12 milhões de aposentados, de inativos, esse mês veio com 15 milhões. Então, a gente está fazendo um levantamento do porquê isso aconteceu. A gente vai convidar o Amaral para fazer uma prestação de contas. A gente tem um grupo de trabalho que está planejamento, finanças e auditoria, para justamente estranho, hein? Fazer um filtro de tudo que está acontecendo e poder, até o final desse mês, fazer uma avaliação de qual é o resultado que a gente vai chegar no final do ano. Então, a gente vinha monitorando, agora a gente sentiu que tem uma necessidade maior. Foi lamentável, o que eu posso dizer é isso, mas foi lamentável, segundo a justificativa, por conta de um acréscimo não previsto no valor cobrado pela Caixa contra a Prefeitura. A gente está apurando para ver se isso é verdade, se foi verdade, por que aconteceu, e garantir que para o próximo mês isso não se repita. Boa, Pedro. Eu queria complementar essa... Eu gostei da sinceridade do Pedro. Isso, exatamente, esse assunto. Assim, acho que o que gerou mais controvérsias, Pedro, foi a nota oficial da Prefeitura que saiu no site. A nota oficial, ela diz o seguinte, que crescimento além do esperado das folhas de pagamento dos servidores e aposentados. Até aí tudo bem, a gente pode até justificar.
Agora, outro motivo, atraso da Secretaria da Fazenda do Governo Estadual em comunicar a programação de repasse. Se você entra no site da Fazenda Estadual, você tem os repasses todos. Eu tenho até aqui. Eu sei até que. Uma previsão, né? Exatamente, previsão. Em agosto, por exemplo, eu sei que a Prefeitura vai receber 25 milhões em média de repasse CMS. Então, acho que esta nota aqui que gerou uma controvérsia danada. Eu não sei. Não entendi, quem dá informação errada depois fica tendo que se justificar e explicar. Errada ou pelo menos uma nota que não se justifica. Essa explicação do governo do Estado não tem nada a ver com nada. Isso daí a gente tem que tomar cuidado e ficar atento para não repetir os erros que a gente criticou durante tanto tempo no passado. Arrumar culpado para as coisas é fácil, difícil arrumar solução. Agora, a gente está correndo atrás de solucionar, de não se repetir e de avaliar se alguém foi responsável por essa falha. Isso também vai ser apurado. Eu diria que isso aqui foi... Já conversei com o prefeito a respeito disso. É bom que fique claro que o prefeito ficou indignado com tudo isso. A gente trocou ideia, a gente conversou e ele atribuiu para mim cuidar desse assunto para a gente poder ter uma resposta satisfatória e não permitir que isso volte a acontecer. Então a gente está fazendo esse levantamento junto, vai repassar para o prefeito e sugerir algumas providências e vamos torcer que tudo caminhe bem e não vai acontecer de novo. Quando a gente vê que a interlocução do governo está melhorando cada vez mais, e isso a gente dá até os parabéns para o esforço do governo fazer isso, a gente vê uma nota dessa, realmente uma nota dessa acaba com a situação toda, porque todo mundo fica apavorado. Como? Mas então aí não vai ter mais esse... O prefeito tem que se explicar. A orientação dada, inclusive, é que se colocasse os números, para que qualquer pessoa possa conferir o que está acontecendo. É a força do hábito de fazer uma nota genérica e depois ter que detalhar, porque hoje em dia ninguém aceita nota genérica. A informação é pública. E por falar em informação pública, a gente está trabalhando para que até a semana que vem, no máximo daqui 10 dias, o portal de transparência esteja claro e totalmente aberto para a população poder consultar. E o mais importante, que o Pedro já vinha antecipado aqui, o Pedro é a favor de mostrar o que recebemos e o que pagamos. Aí acaba com essa fofocagem. É isso que está faltando. É o português claro. Essa é a grande transparência e a grande forma de explicar o que acontece é dizer aonde a gente está gastando o dinheiro que entra. Pronto, Pedro, isso chama-se governo transparente. Pronto, Quando você colocar exatamente a situação, o que entra e o que paga, não existe nenhuma dúvida. Antes do final do mês, a gente vai estar finalizando esse trabalho, que a gente está, como eu disse, uma comissão para se dedicar a esclarecer e trabalhar abertamente com essa informação, porque ela é fundamental para atingir os objetivos que a gente tem. Pedro, uma questão aqui da Cristiane é o seguinte. Ontem o Raposa publicou... Calma, Cristiane. Eu não sou dono da verdade, apenas eu consulto o site da transparência. Ontem o Raposa publicou que vocês pagaram 4 milhões até julho para a IPECOM. Por que isso, Pedro? A IPECOM tem um contrato com a prefeitura que eu sempre fui absolutamente contrário à continuidade desse contrato, mas como a Secretaria de Gestão, por incompetência, não tocou uma substituição, não lançou um termo de referência para uma nova contratação, a gente chegou ao término do contrato sem poder substituir a empresa, porque senão ia parar a prefeitura inteira. O que a gente conseguiu foi que todos os equipamentos fossem doados antes de fazer uma renovação. Então, hoje, tem lá em torno de 8 milhões em equipamentos que a gente pagava como aluguel. Esses equipamentos foram doados para a prefeitura nessa renovação de contrato e o valor mensal de contratação, que era em torno de 900 mil, passou para 550, 545, por conta das locações de softwares, das licenças que têm que ser pagas, da equipe de manutenção, de uma série de itens que compõem o novo contrato. Agora, a gente pagou 4 milhões, ainda é muito menos do que a gente teria obrigação de pagar, porque a IPECOM tem um contrato que baixou para 900 mil por mês, desde o começo do ano, baixou de 1 milhão e 400 para 900, e agora baixou para 545, e a Secretaria de Gestão tem o compromisso de soltar o quanto antes
um chamamento público para que a gente possa fazer uma licitação e contratar o serviço de manutenção, operação do hardware da prefeitura, de todos os equipamentos, bem como das licenças de operação. Então, esse contrato é por conta disso e por isso que se pagou esse valor aí na... Só no mês de julho, 2.700.000. Porque tinha atrasados, a gente realmente reteve pagamento enquanto estava na fase de negociação do contrato, e aí isso veio à pauta para a gente começar a regularizar a situação. O Juliano Goulart também mandou. Grande Juliano Goulart, hein? Pela amor, cada figuraça que aparece. Grande aqui. Juliano, um forte abraço para o Juliano, para Elisa. Grande cara o Juliano. Ele falou assim: Luiz, por favor, pergunta ao Pedrinho. Pedrinho, que é? O cara é centroavante, é assim mesmo. Chuta forte, os caras já chamam de Pedrinho. Se algum dia o plano de saúde da Caixa vai voltar a ser atendido da forma plena, Pedro. Ou se falo para minha mãe, que contribuiu há mais de 40 anos, desistir de vez da Caixa e ficar apenas com outro plano de saúde, já que ela teve que contratar, pois não pode depender só da Caixa de Previdência. É o Juliano Goulart mandando um abraço para você. Eu, essa semana, ainda estive conversando com o Amaral sobre a questão do plano. A Caixa precisa ser ressarcida do que não foi pago. Durante o ano passado, foram 16 milhões que a prefeitura não repassou para a Caixa e por conta disso não pagou os médicos, a Caixa, não pagou laboratório, não pagou clínica, não pagou hospital. Por isso que a gente está sem assistência médica. E a gente ainda não conseguiu fazer caixa para começar a devolver o dinheiro que é da Caixa. Inclusive, dentro desse dinheiro, tem dinheiro que foi retido do salário dos funcionários e não foi transferido para a Caixa. E esse dinheiro tem que ser transferido de uma forma mais rápida. Mas a questão de equilibrar as contas, de novo, aquela história do só pode gastar o que arrecada e apresentar esses números, tem que ter uma folga, tem que sobrar dinheiro para botar a Caixa em dia. Então, existe já uma determinação que não se pague mais nada do passado para que a gente possa fazer um planilhamento e um plano de pagamento dos 295 milhões de reais que a gente deve, fora os 365 da Caixa. Doutor Maurício, não, peraí um pouquinho, só que tem ali a pergunta do ouvinte, que eu acho que minha quer falar com o Pedro. Luiz, o Leandro do Casqueiro, ele pergunta ao vice-prefeito Pedro de Sá sobre a situação ali da Praça do Rubens Lara. Alguns trailers foram tirados, mas outros ainda continuam. Algumas barracas foram tiradas, outras ainda continuam lá. Leandro, a gente fez uma reunião com os proprietários de trailers, a gente tirou os que não estavam em uso, ainda tem 2 barraquinhas lá de madeira que também não estão em uso e também tem situação que tem que ser removidas. A gente está revendo o plano de ocupação do Rubens Lara, porque tem uma área comercial e a gente vai fazer uma segunda reunião com os proprietários de trailers para dar uma disciplinada. De cara, na primeira reunião, na qual a gente esclareceu que eles não podiam estar lá e que não chegou, bota o container e vai funcionando, daqui para frente não é mais assim. Então o que a gente fez foi uma ação para restabelecer a ordem, começar uma conversa, e os proprietários de trailer se comprometeram a não fazer barulho a partir de um certo horário, porque tem gente lá que fica até 5 horas da manhã com música alta, isso não pode mais acontecer. E o segundo compromisso deles, que a gente cobrou, é que eles coloquem banheiro químico para atender os usuários dos trailers, porque o pessoal ficar indo fazer suas necessidades na beira do muro dos prédios, ou atrás do trailer, ou atrás do carro, é um desrespeito. Então, para começar a conversar, a gente, enquanto está avaliando como é que vai disciplinar, eles têm um compromisso também de, já que não estão pagando imposto, já que se instalaram numa área pública sem nenhuma autorização, no mínimo garantir um conforto para quem vai utilizar dos serviços que eles estão prestando. A gente não quer deixar ninguém na rua, não quer desabrigar, não quer deixar ninguém sem fonte de receita, mas também a cidade não pode continuar a bagunça que era. Doutor Maurício Aragão, a sua pergunta para Pedro de Sá Filho, grande Pedrinho, vice-prefeito. Atacante, petardo. O petardo humano. Eu vou ainda ver esse jogo. É amanhã? Não, é hoje. Eu só faço bola colocada, eu nem chuto fora. Você tem que filmar o teu jogo. Não, eu vou fazer isso. Manda eu vou fazer isso. Esporte Clube Cubatão, terça e sexta, às 19h30. 19h30? Eu vou dar uma passada lá. Pedro, é assim. Eu quero ver. Te juro por Deus. Vou postar na página do Raposo, hein? Pouca gente vê. Hoje eu não vou estar lá, hein? Hoje eu vou a São Paulo à tarde. Eu vou na Assembleia Legislativa tratar do viaduto. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas hoje talvez eu não chegue a tempo. Mas deixa para isso. No dia que eu vou, tu não vai.
Você tem que filmar e compartilhar o zoom do atacante, isso que é importante. A velocidade da bola. Pedro, assim, nesses 8 meses, a gente tem visto o esforço que tem feito o governo para melhorar a situação da cidade, isso é indiscutível, né? A gente aqui faz uma crítica sempre construtiva e a gente tem percebido nesses 8 meses que realmente tem havido um esforço para melhorar. Mas a gente sempre vê reiteradamente na mídia e às vezes até em situações de oratória do prefeito e também de você, e até dos vereadores, que o grande problema é o passivo que vocês receberam da administração anterior e a queda da receita tributária. Eu queria saber de você o seguinte: o que está acontecendo? O que é mais importante vocês resolverem? São as duas coisas ou esse passivo está impedindo essa administração? Até quando vai impedir essa administração? Maurício, boa pergunta essa daí, porque dá a chance da gente retomar aquela história. A gente pagou um monte de conta, a gente pagou mais de 100 milhões de reais de notas fiscais que estavam na boca do caixa sem pagar, ou porque eram de atividade de saúde, ou porque era do HBB, que precisava pagar salário, ou era Cursan atrasado também, que não pagava. A gente já pagou mais de 100 milhões de reais de despesas do ano de 2016. Então, o que está... E aí, o meia-culpa dessa história ainda não apresentamos para a população com clareza quanto arrecada e quanto gasta mês a mês. Isso está faltando fazer. Por outro lado, não tem nenhuma dúvida de que não consegue fazer melhor e mais, porque a gente ainda está pagando muita coisa que não tem como escapar. A questão da HBB, por exemplo, toda hora está lá com a corda no pescoço, olha, tem 1 milhão para pagar de quitação, o negócio da Marvin, redução de pessoal, tem que pagar para poder pagar a quitação. Cursan. A questão da Cursan, a gente tem aí um pleito agora de mais de 4 milhões de reais que a gente está fazendo uma suplementação. Na verdade, tem que achar um jeito de poder fazer a transferência para pagar, porque não tinha previsão no orçamento de repasse, de transferência financeira para a Cursan. Tinha previsão de pagar por serviço prestado. Como não tem mais serviço prestado, a gente tem que fazer uma transferência sem alterar o percentual de participação na sociedade da prefeitura em relação aos minoritários e também garantindo que o minoritário não tenha que pagar uma parte dessa conta. Então, toda a questão legal para garantir que ninguém seja prejudicado tem dado bastante trabalho, tem dado algumas discussões internamente, mas é o que eu falei, não adianta ficar procurando desculpa e nem justificando, a gente tem que achar os caminhos, e a gente está achando. E a partir de setembro a gente vai ter clareza na questão dos números de receita e despesa para poder dizer, olha, sobrou para fazer alguma coisa ou por que não está sobrando. Pedrinho, eu estava vendo aqui o programa de concessões do governo do estado de São Paulo, repasse de ISS, QN, que é o pedágio, né? Que é o pedágio. Aí ele estava aqui, região da Baixada Santista, recebido no primeiro semestre, mandado pela Artesp, hein? Recebido no primeiro semestre de 2017, 6.121 mil reais. Acumulado desde 2000, 111 milhões que o Cubatão teria recebido, que foi o maior em toda a região. Ultrapassou Santos, ultrapassou São Vicente, brincando. Mas 6.121 mil no primeiro semestre. Para onde foi esse dinheiro de ICSS do pedágio? No estudo entra no caixa geral da prefeitura, ICMS, e tudo que não é vinculado, verba vinculada, entra no caixa geral e ajuda a bancar as despesas totais que a gente tem lá. Então, isso é mais uma dessas despesas. A gente está fazendo um trabalho para recuperação de créditos, inclusive agora com esse refis que está na rua, para tentar aumentar a receita. A gente está fazendo um trabalho para tentar diminuir o custo de precatórios que a gente tem para pagar até o final do ano. Para melhorar o DIPAM, que é o cálculo do índice da divisão do bolo do ICMS, você então tem lá o cálculo desse índice. A gente está fazendo um trabalho para melhorar o nosso índice, que infelizmente cai, porque como caiu a arrecadação própria, que é o ISS, por conta do fechamento das prestadoras de serviço da Uzi Minas, isso gerou uma queda de receita. Então, a gente está trabalhando, a queda de receita se refletiu em 2017 e vai refletir de novo em 2018, e a gente está trabalhando para, a partir de 2019, a gente reverter isso. Agora, se a gente traz serviços para a cidade, ainda que a gente não consiga reverter rapidamente a cota-parte de ICMS, o ISS passa a contribuir substituindo o que a gente perde de ICMS. Por isso que o nosso empenho em trazer indústria de transformação,
para ativar o porto da Cosipa, para que ele vire prestador de serviço, amplie o serviço prestado e gere receita para o município. O que a gente tem como prioridade absoluta hoje é constituir um novo formato para a cidade, trazer construtoras para verticalizar alguns espaços do município, porque isso gera emprego, a gente precisa gerar emprego. Isso é mais importante. Beto Macaco está dizendo o seguinte: olha, bom dia a todos aí. Pedrinho já jogou contra a diretoria. Tem um pouco de trabalho, mas é ganso no futebol. Pô, tá aqui, ó. Beto Macaco, é um ganso. Pedrinho é um ganso. A gente foi lá com um time de cinquentão, eles puseram os moleques para jogar contra a gente. E aí o moleque corria mais do que a nossa zaga toda. Então eles... Se bem que o Aderbal fez 2 gols no jogo que a gente teve contra ele. Vou pedir uma revanche com a diretoria. Boa! Pra gente mostrar. Mas você não é ganso. Aí a gente vai convidar você para ir lá assistir. Não, esse jogo com a diretoria eu joguei no meio de campo. Dei conta do recado. O Pedro é um cara de pau, viu? Olha, a Pitica tá mandando aqui um grande abraço para o Pedro, pois Pedro, dentro de todo esse caos do governo, ele é um dos poucos coerentes nessa situação. Uma ótima entrevista, Luiz. Pedrinho não foge à luta. Pitica, obrigado. Fico orgulhoso de receber um elogio seu, porque eu sei que você é uma pessoa antenada o tempo inteiro, super preocupada com o futuro da nossa cidade, sempre fazendo proposições, participando de todas as discussões. Então, um elogio vindo de você, eu fico super orgulhoso, te agradeço e reforço aquilo que eu tenho dito. Conte com a gente e toda contribuição é bem-vinda. Eu quero mandar um grande abraço ao vereador líder do governo, líder natural do governo. Líder natural do governo, Fábio Alves Moreira. Não, agora não é mais o roxinho, é o roxo. É o roxo. Roxinho. Aí ele diz aqui: Luiz Roberto está colocando em dúvida sobre a honestidade do que foi gasto com a participação de Cubatão em São Bernardo do Campo. Eu respondi para ele: não, querido, não sou eu. É o povo que quer saber. A população quer saber. As informações. Isso é claro, querido. Isso aí tem que ficar águas límpidas, tá certo? Apenas demos uma nota. Eu não estou duvidando de ninguém, não. Eu conheço o Pepe Legal há muito tempo. Trabalhou comigo na Santista de Papel. Pepe Legal é conhecido como Carioca. O Carioca trabalhou comigo na Santista de Papel. Eu não estou colocando em dúvida, Roxinho. Não. A minha função aqui é questionar. Apenas isso. Perguntar, saber, esclarecer. Vamos tirar dúvidas, pelos que acontece em alguns casos. Tá certo, Roxinho? Você sabe muito bem o que eu estou falando. O Célio do Centro, e o Paulo está querendo fazer uma pergunta. O Célio do Centro está dizendo assim: Pedro, como está a situação das sociedades de melhoramento dos bairros, hein? Está reclamado muito? É o Célio. Não, na verdade a gente não tem estado muito próximo das sociedades de melhoramento. É uma atividade que a gente precisa aproximar. Agora, durante o orçamento participativo, a gente teve chance de conversar com muitos presidentes de sociedade de melhoramento. Tem aí uma proposta para levar melhorias. Enfim, a Sociedade de Melhoramentos é um órgão importantíssimo, desde que, de fato, represente a comunidade. Alguns presidentes de Sociedade de Melhoramento, às vezes, não entendem isso e não representam a vontade do coletivo. Mas, no geral, eu acho que a relação tem sido razoavelmente boa. As sociedades têm sido, inclusive, bastante compreensivas com a administração, e até porque entendem essas dificuldades. Mas eu acho que a gente precisa conversar mais com as sociedades de melhoramentos e criar um canal mais direto de conversa. Paulo Nascimento, a voz bonita do rádio, tem uma pergunta para Pedro de Sá, que está dizendo aqui, a Neuza Fernandes. Pedrinho, Luiz, bom dia. Quero agradecer ao Pedrinho. Aquele bar barulhento da madrugada, Pedrinho, foi fechado. 4 anos indo na prefeitura, Pedro. Agora funcionou. Obrigado, querido amigo Pedro de Sá. Neuza Fernandes, que é enfermeira do PS. Neuza, é um prazer quando a gente consegue fazer aquilo que é nossa obrigação, né? Tem gente que não consegue entender que quem está em volta tem direito de dormir, tem direito de ver televisão e acha que pode fazer barulho à vontade. E a gente, não só nesse bar que você reclamou, mas em toda a cidade, a gente tem começado a mostrar que existe um novo regramento, que a autoridade está restabelecida e que a gente vai trabalhar pelo coletivo e não pelo individual. Paulo Nascimento, a pergunta para Pedro de Sá, que hoje está rápido nas respostas, hein? Hoje está bem ele. Rápido e objetivo, do jeito que a gente gosta. Graças a Deus, do jeito que a gente gosta.
Bom dia, Pedrinho, bom dia para todo mundo. Na verdade, é o Ivo da banca. Ivo? O grande Ivo da banca. Isso, sempre temperatura tá alta. participando, ouvindo. E ele manda perguntar sobre a questão das lixeiras, né? As parcerias. De novo isso? O Pedro aqui nem TV Tribuna. Vão sair, gás, desempregados. Vão sair as lixeiras ou não vão? Fazer o quê? As lixeiras. As lixeiras no centro da cidade. As parcerias com Parcerias, como é que tá? É um assunto que quem tem tratado é a Secretaria de Meio Ambiente. Sim. Mas a gente tem pensado muito, e lá na Secretaria de Planejamento, a gente está em uma série de projetos diferenciados. Um deles que a gente está pensando é a questão de limpar um pouco a Avenida 9 de Abril. Foram feitas várias reformas e cada vez a calçada da 9 de Abril está mais tumultuada. Então, colocar uma lixeira de qualidade, um lugar que as pessoas possam pôr o lixo e que tenha recolhimento, porque também não adianta pôr a lixeira e depois não recolher, ou o pessoal põe fogo. A gente precisa repensar a 9 de Abril para ela ficar mais... atender melhor a quem circula pelas calçadas da 9 de Abril. Eu vou passar na banca do Ivo para trocar umas ideias, porque o Ivo é um cara que tem sempre contribuição, ele escuta muita gente e ele acaba sendo porta-voz de uma parte da comunidade. Vou passar aí, Ivo, ainda essa semana está meio enrolado, mas no começo da semana que vem vou passar aí para te visitar e saber as demandas que a gente precisa prestar mais atenção. E segunda-feira, ponto facultativo, né, Pedrinho? Segunda, ponto facultativo, terça, feriado da cidade, tem uma festa grande aí da padroeira. É importante que se divulgue para que as pessoas participem. Vamos convidar o secretariado também a participar. Feriado não é só tempo de viajar, é tempo de participar da vida da cidade também. E vamos ver se esse feriado a gente consegue trazer todo mundo para participar. Sinto um recado de forma bem... informal, né? É um convite para que todos participem da vida da nossa cidade. Isso não é uma convocação, né, Pedrinho? Subliminar, né? É subliminar? É um pouquinho. Assim, comigo a carapuça serviria. Subconsciente, quem quiser viaja, mas segunda-feira as outras cidades mesmo vão estar trabalhando, vai ter que voltar para os filhos irem para a escola e tal, que venha participar na terça-feira dos eventos da nossa cidade. E dia 15 estarei no Ministério Público do Trabalho, acompanhando mais uma audiência entre Prefeitura, Corsã e Sindicato. Vê como eu estou trabalhando, não é porque é feriado na cidade que eu não vou estar trabalhando. É isso aí. Estarei cobrindo, 1h30 da tarde. Mais uma, né? Mais uma mesa. Mais uma que a gente espera que até lá já tenha alguma resposta para dar por conta dessa história que eu falei, da suplementação que é necessária, parecer jurídico, para poder garantir o repasse do recurso que vai pagar a quitação desses funcionários. Eles estão. Nem o 13º do ano passado eles não receberam, né? Mas não era dia 2? O juiz determinou, Pedro? Não, o juiz determinou, mas se eu não tenho como transferir o dinheiro para a Corsã, como é que vai pagar? A Corsã não tem dinheiro. E não pode transferir dinheiro para lá de uma forma ilegal também. Então, tem coisa que, ainda que a ordem judicial prevaleça sobre qualquer outra coisa, não pode prevalecer sobre o que está na lei. E para passar dinheiro para a Corsã, eu tenho que cumprir a lei. Pedrinho, você está falando que vai para a Assembleia Legislativa a questão do viaduto. A questão do viaduto do Casqueiro, querem mudar de mão, fazer 2 mãos, e eu acho a gente está marcando de ir no Artesp. Não é. Isso, então, acho retrocesso. Vamos falar de. Então, primeiro desse do Casqueiro. A questão do viaduto do Casqueiro hoje, Luiz, quem vai para o Casqueiro tem as 2 pistas do 31 e as 2 da Anchieta. Um monte de gente vai pelo Casqueiro, para o Casqueiro pela Anchieta. Então você tem 4 mãos indo em direção ao Casqueiro. E tem 2 vindo de lá para cá, inclusive com aquele desconforto de ter que dar a volta no prédio lá da família Peral. Fazer todo aquele contorno. Você restabelecer a mão dupla no viaduto 31 de março, você vai ter 3 faixas em direção para cá, para o centro, e 3 faixas de retorno. Hoje o viaduto 31 de março está ocioso, por quê? Porque não tem tanta gente assim indo daqui para lá, e porque o viaduto novo, ele atendeu exatamente a demanda que sufocava o 31 de março, que era o pessoal que vinha de São Vicente e vinha dos Bolsões para vir em direção ao centro, e ficava todo mundo usando uma faixa. Então você tinha 5 vias de contribuição para uma faixa de travessia do viaduto sobre a Anchieta. Quando você fez o viaduto novo,
você resolveu essa questão. Então dá para retornar e ficar com 3 faixas de ida e 3 faixas de volta. É absolutamente dentro da matemática, da lógica de fluxo das pessoas, vai de fato melhorar. Eu sempre fui contra o retorno da mão dupla. Mas depois de avaliar essa questão do número de faixas, e inclusive eu fiquei lá um dia olhando, observando o que acontecia. Então, não é de fato um retrocesso e vai dar um conforto para o pessoal que sai do bairro do Casqueiro, porque aquela volta, ainda que não seja nenhum absurdo, ela é no mínimo desconfortável. E hoje existe ociosidade. Tanto existe ociosidade que um monte de gente entra na contramão do viaduto 31 de março e atravessa de lá para cá. Então a gente precisa ver o que está acontecendo para poder corrigir e melhorar. Pedro, a pessoa vai para Santos, você fala que vai para o Casqueiro, pela Anchieta. Por quê? Gente. Sim, mas por quê? Vocês tentaram descobrir o porquê? Será que a pessoa não desconhece o caminho via Tancredo, que é muito mais fácil? Não, ela vai mas pela Anchieta é mais fácil porque não tem lombada. A Tancredo tem um radar de 50 e um monte de lombada. O cara vai pela Anchieta porque ele sai ali pela Martins Fontes, pega a Anchieta, 2 minutinhos. Aí fica aquele medo do perigo lá do sinal lá em cima, onde o doutor Vanderlei Manges foi assaltado. Ali naquele sinaleiro? Essa questão da segurança do 31, embaixo da Vila Natal, do viaduto ali do quilômetro 56 da Via Anchieta, ela não pode ser padrão do que é errado, a gente vai então evitar de usar. A gente tem que criar uma condição que aquilo de fato não se repita. Não é só o Vanderlei Manges que foi assaltado, um monte de gente que eu conheço foi assaltada ali, infelizmente. Infelizmente. Pedrinho, então você vai lá no viaduto, a questão da iluminação do viaduto também novo, nada, né? Ninguém resolve. Não, eu tive reunião com o DR, com o pessoal do DR. Sim. Eles dizem que isso não está na pauta deles. A gente está acelerando o repasse do viaduto para a Artesp. Já tem o pleito do DR para entregar para a Artesp. E aí a Ecovias assumir esse viaduto e fazer as melhorias que a gente precisa. Então, a próxima etapa, a gente tem um agendamento previsto para a semana que vem lá na Artesp, para acelerar a recepção do viaduto novo e poder fazer não só a questão da iluminação, como a melhoria do pavimento na saída, na entrada, e o DR ainda se comprometeu a melhorar a parte de placa, de sinalização, que é muito ruim também ali na entrada do viaduto, de quem vem de lá para cá. Sim. É muito ruim a entrada do viaduto na questão da sinalização. Então o DR ficou de fazer isso, enquanto isso a gente está tratando com a Artesp para acelerar a transferência e poder pedir para a concessionária fazer as melhorias, porque tem uma condição melhor. Pedro, o Heitor da Vila Nova pergunta: Pedro, por favor, me tire uma dúvida. O hospital abre em setembro, outubro, novembro, dezembro, e ele põe pontinhos aqui. O Heitor da Vila Nova. Antes de falar, Heitor, só um minuto, antes de falar desse hospital, eu queria falar de mais 2 viadutos que a gente está tratando. Opa. O viaduto sobre as linhas férreas da entrada da Vila dos Pescadores, que a gente está tratando com a MRS, e o viaduto sobre a Miguel Couto e a Avenida Henri Borden, talvez uma passagem subterrânea na Rua Paraíba, para eliminar o apito do trem. Isso foi sempre uma discussão que eu fiz durante as campanhas, e a gente tem se dedicado muito lá na Secretaria de Planejamento para fazer com que esses viadutos sejam incluídos na renovação de concessão das malhas ferroviárias. E hoje, inclusive, eu vou na Assembleia Legislativa, porque tem um deputado estadual que vai junto com um deputado do PR, que é hoje quem toma conta do Ministério dos Transportes. A gente vai encontrar um deputado federal e vai fazer as gestões necessárias para que esse viaduto seja consolidado no plano de renovação da concessão e a gente possa resolver essa demanda que a população há tanto tempo pede e não vê retorno. Então, só para vocês saberem que a gente está tratando com muita pontualidade, com muita objetividade na questão tanto do viaduto da Vila dos Pescadores, quanto na transposição da linha férrea na região da Vila Nova, 31 de março, para poder resolver esse problema que é tão antigo e vai ter solução nesse governo. O Cachuminha tem perguntas para você? Pois não, complemente. Então, agora eu vou completar a questão do hospital rapidamente. Não, em cima disso. A Avenida Perimetral, que você não falou. A perimetral é uma outra atividade que a gente fez. Dentro do plano de urbanização da Vila Esperança, existe uma via perimetral, contorna o bairro todo. Vai permitir que o ônibus circule lá por trás, vai permitir
vai facilitar o fluxo, que hoje com uma avenida principal só, quando tem problema na avenida principal, ninguém entra e ninguém sai do bairro. Então a avenida perimetral vai permitir tudo isso, além de facilitar uma fiscalização para o controle de invasões. Então a gente está marcando também com o GAEMA uma reunião para tratar do licenciamento da via perimetral, que vai facilitar a vida dos moradores, facilitar o trabalho do controle de ocupação e, com isso, permitir que a gente desenvolva um projeto de urbanização focado nas pessoas que moram aqui na nossa cidade. Pedro, ela começa isso onde a gente e está até fazendo. onde? Ela começa lá no ponto final e vem contornando a ocupação toda da Vila Esperança até aqui sair na 25 de dezembro. Olha. Ela dá a volta inteira por trás do bairro, vai ser uma via alternativa de fluxo, existe até a possibilidade de uma via ser mão para ida e a outra de volta, tem projeto, tem memorial pronto, a gente está protocolando no Ministério da Infraestrutura na semana que vem esse pedido, tem uma linha de recurso para financiar essa obra, a gente também dentro da nossa secretaria tem um departamento de captação, então a gente já identificou. Nesse projeto especificamente, o Beto, que é vice-líder do governo, se propôs a colaborar para fazer o projeto andar dentro do Ministério. Então, essa via perimetral, que é também um pleito do prefeito há muito tempo, independente do restante da urbanização que a gente está trabalhando para acontecer, a via perimetral, para ela acontecer de imediato, e facilitar muito a vida das pessoas e melhorar a questão da mobilidade na região da Vila Esperança, é uma das metas prioritárias da Secretaria de Planejamento. Esse é um investimento de qual montante? Da ordem de 10 milhões de reais aproximadamente, porque ela exige uma camada de aterro de em torno de 3 metros, pavimentação, uma largura mínima para poder circular um micro-ônibus, mais uma ciclovia na lateral, mais uma via de pedestres. Então, é uma via que ela é completa e ela tem tubulações de drenagem para permitir que a água, que um dique, então reter a água e o esgoto que tem dentro da Vila Esperança. Então o projeto está todo desenvolvido, desenhado, a gente vai apresentar no GAEMA e já está apresentando no Ministério para pleitear o recurso. O meu amigo Cachumbinha tem pergunta também sobre viaduto ainda que foi enviado. Eu estou achando estranho. E falta responder para o Heitor, que eu não respondi. Vai responder. É porque o tema está tudo em cima aqui. Impressionante essa avenida perimetral. Porque a avenida principal, então, vai ser pavimentada até semana que vem, é isso então, né? Está sendo pavimentada e a gente espera concluir aí até acho que mais uma semana, 10 dias. Não, foi feita a fresagem, agora vai colocar o asfalto em cima. E o material fresado a gente deve utilizar para melhorar o caminho São Geraldo, que está uma buraqueira desgraçada, é por onde passam os ônibus de estudantes, a gente vai dar uma melhorada ali. Mas enfim, Pedro, eu vou fazer acupuntura hoje. Eu preciso, viu, Pedro? Eu vou te levar, porque não é possível. Eu numa cama, tu na outra. Nem pensar, eu vou continuar trabalhando. Eu tenho muito o que fazer do que ficar deitado lá tomando espetada nas costas. Ainda que meu amigo Maurício esteja aqui. Mãos de seda. Tô correndo. Não vai sair. Daqui a 3 anos, quando terminar o mandato, aí eu vou tirar um dia só para relaxar e descansar. Mas durante os 4 anos de governo, é intensidade total. Só para você ter uma ideia, sábado eu cheguei na prefeitura e no período da tarde tinha um pessoal lá fazendo umas divisórias e foi como o prefeito pediu para tirar todas as divisórias. E eu falei assim, não vou olhar para isso, mas eu não resisti, fui lá olhar. Estavam criando mais um muquifozinho dentro da prefeitura. E aí eu perguntei pro carpinteiro, você ganha por parede levantada ou você recebe por dia de trabalho? Ele falou, por dia de trabalho. Eu falei, então arranca a parede que você levantou, porque a determinação do prefeito é que todo mundo seja visto por todo mundo, para que possa trabalhar assim com clareza. Todo mundo reconheça e perceba quem está trabalhando e quem está escondido. Não pode mais ter esconderijo. E aí tiramos a divisória que estava sendo colocada indevidamente, mas por isso eu quis dizer isso, porque assim, mesmo no sábado, a gente não dá para parar. A que mandou o homem fazer? Então, a gente também, já estou perguntando disso daí. O secretário da pasta disse que não sabia quem tinha mandado, mas aí estamos levantando. O importante é que não vai ter muquifo lá na prefeitura. Se Deus quiser, ainda verei algum dia Pedro de Sá prefeito. Aí eu vou cobrar. Pedrinho Solução. Agora a gente tem que dizer, só rapidamente, assim, desde janeiro, quando eu assumi o novo governo, uma das pessoas que sempre prestou auxílio aqui, informação à população,
Está na sua frente aqui. Sim, isso eu não tenho E nós dúvida. até brincamos com o Pedrinho, dizendo, nós temos agora uma via de comunicação que chama-se Disque Pedro, né? Diz que Pedro, É verdade? com certeza. Agora, ele nunca se furtou a falar. Mas essa do Muquifo aí... Agora, foi essa do Muquifo foi... E aí, Parabéns, Pedrinho. aí cabe um agradecimento ao prefeito Ademário, porque, na verdade, Sim, essa foi ótima. eu não tenho a menor dúvida de que eu sou o vice que mais teve oportunidade de entrar em enfrentamentos, participar de trabalho, opinar. De fato, eu estou envolvido plenamente na administração e se tivesse algum tipo de rusga ou de inveja ou de mágoa, alguma coisa assim, eu não teria essa oportunidade, porque a gente sabe que o prefeito tem o dom de permitir ou não que o vice trabalhe. E o Ademário tem dado esse espaço para que a gente possa desenvolver, prestar contas, esclarecer. Quando às vezes eu falo alguma coisa que ele não gosta, ele me chama lá e fala assim, pô, mas você falou isso, a gente esclarece as dúvidas que vierem a surgir e continua caminhando junto. Isso é muito importante. Ele toca uma parte, eu toco outra parte, mas essa oportunidade merece destaque, o fato da gente estar conseguindo trabalhar numa sintonia boa e não estar ficando preocupado com quem está fazendo o quê. O importante é que a cidade ganhe. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Luiz, o Crispim da lotação, ele manda um abraço a todos aqui. E ele pergunta por que não libera a entrada para o viaduto do Casqueiro ali, o novo viaduto, pela Avenida Brasil, que hoje alguns ilegalmente carros fazem, né? Porque gera um cruzamento numa via de velocidade, numa marginal da rodovia, sem colocar uma rotatória ali, não há a menor condição de liberar, cruzar. Porque a gente pensa assim, mas é rapidinho, mas aí se um carro dá um defeito, ou se entra um caminhão e tem um problema, ele vai ficar atravessado numa via marginal de alta velocidade. O Crispim, que é da lotação, sabe melhor do que eu, porque ele trabalha com transporte público, das coisas que a gente não imagina e que de repente acontecem e podem matar alguém numa rodovia. Então, não tenho autorização porque ela é absolutamente insegura da forma que se pensa. Só cruzar ali uma pistazinha. Não é só cruzar uma pista. Tem problema. Ainda que tenha lombada para reduzir velocidade, rodovia não se trata igual se trata a via urbana. Então, ali é uma rodovia, ainda que seja marginal, e não pode fazer de qualquer jeito. Pedro, são 10h44, nós temos pouco tempo de programa, 15 minutos de programa. Responda ao Heitor da Vila Nova. Pedro, tira essa dúvida, você tem... Eu já estava agoniado de não responder para o Heitor. Calma, Heitor, tá ligado aqui. Heitor, a meta do governo é setembro e é possível, eu tenho falado isso, que é possível trabalhar para setembro. Agora, não é uma obrigação... A gente tem que entender que existe a possibilidade de atrasar alguma coisa. Mas a meta é setembro, inclusive eu tive conversando outro dia lá na Câmara com os vereadores que estavam cobrando, e aí tem problema de telhado, tem problema de esgoto, tem problema da instalação de gás, que tem que ser feita a reforma do prédio. São obras que se faz independente, que dá para fazer, pelo que eu vi lá, em 30 dias, todas essas daí. Agora, a meta continua sendo setembro, que é o compromisso do prefeito, e eu falei uma vez em novembro. Novembro é o prazo que a gente tem para colocar esses leitos à disposição dentro de um compromisso que foi firmado a nível regional. Então, até novembro, a gente tem que disponibilizar uma série de leitos, que são 15 leitos de UTI, 21 leitos de maternidade, de Rede Cegonha de baixo risco, mais 4 de alto risco e 60 leitos SUS. Isso, então, esse é o compromisso que a gente tem até novembro, do compromisso que foi assumido com o Ministério, para garantir, inclusive, que a gente receba a nossa parte do repasse daqueles 10 milhões que foi combinado lá no Ministério da Saúde. Mas a meta do governo não mudou, continua sendo setembro, e nós vamos trabalhar para que isso de fato aconteça. Pedro, o doutor Rodrigo disse aqui para a gente, o Rodrigo, do diretor de licitações, conversou conosco na sexta-feira. Exatamente. Explicou tudo como será o trâmite. Dia 19 de setembro, Pedro, é a provável abertura dos envelopes. E aí vem aqueles prazos regimentais, recursais. Pedro, vamos dizer que é outubro? Comecinho de outubro, vamos? Vamos combinar aí você?
Não, eu vou continuar trabalhando para setembro. Só muda a data. O prefeito, então, calmamente. só quem pode mudar a data é o prefeito. Se ele diz que é setembro, enquanto ele disser que é setembro, eu também digo que é setembro. Tá bom. E quando ele mudar a data, eu mudo também. Isso daí é uma questão de lógica. E vamos trabalhar para isso, que aconteça em setembro. Ele não ficou vermelho, não. Ele está na minha frente, você está vendo pelas câmeras aí. Pedrinho mantém ainda setembro. Eu quero 19 de setembro. 19 de setembro. Não. É? 19? Não. 19 de setembro Abertura dos envelopes ainda. Sim, a abertura é 19. Então não pode são ser prazo 19. de 45 dias. Foi agora editar o sábado. Se só tem, fazer as contas. se tem Pedro. 15 dias recursais, já passou para outubro. Olha. Quer fazer uma pergunta? Queria sim. Eu tenho aqui Assim, a pergunta do Valdo do Céu. mas sobre isso mesmo, a questão de saúde. A gente, nós estivemos em campanha, nós sabemos que uma das grandes afirmações de você e do prefeito era o relacionamento que vocês mantinham com o governo do Estado, com o governador. Né? E a gente, nesses 7 meses, a gente vê raramente o prefeito junto ao governador. Eu não vi, pelo menos, nenhuma foto, pode ser até que tenha ficado. Não sei se ontem no lançamento da Univesp, né? Isso. Eu publiquei a foto. Se teve foto. Mas a gente vê que, por exemplo, o secretário de Estado de Saúde, o doutor Davi Uip, o qual é muito meu amigo, de vez em quando ele vem aqui. Ele veio recentemente a Santos, ele vai em Bertioga, ele vai em Peruíbe. E a gente não o vê aqui em Santos, aqui em Cubatão, por várias razões. Então eu queria saber assim, um relacionamento que existe hoje entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Estado, doutor Davi Uip, como é que está a relação entre a Secretaria de Saúde e o secretário estadual de saúde, doutor Davi Uip? Olha, eu de fato não acompanho de perto como é que é a relação da secretária com o secretário. O prefeito, sempre que pode, tem reforçado a questão de que o trabalho em conjunto com o governo do Estado é fundamental. A gente conversa muito com a Paula Covas, porque ela costuma estar nas reuniões do Condesb, então a gente troca ideia com a Paula, e sempre numa relação de grandeza, de institucional muito boa. Eu acho que essa ausência do Davi Uip na cidade talvez não signifique que ele não está prestando atenção, mas que ele está sendo mantido bem informado, e por conta disso não está vindo aqui até que o hospital esteja sendo colocado em funcionamento de fato. Agora, existe um pleito, inclusive do Condesb, de que assim como a gente foi ao governo federal para fazer uma gestão conjunta de pleito de recursos, a gente faça isso também no governo do Estado. Então, isso deve acontecer em breve, e aí isso vai trazer a Secretaria de Estado de Saúde para mais perto da nossa região. De fato, a ideia de tratar a saúde como uma ação regional, ela tem surtido frutos muito bons, e eu acredito que é assim que vai continuar sendo. Então, o fato dele não estar aqui em Cubatão não quer dizer que não haja uma atenção. O tratamento regional da saúde é o que vai, de fato, garantir uma melhoria na qualidade desse serviço para a população. Pedro, Zé Domingos está dizendo o seguinte: por que o Pilões está tão esquecido pela prefeitura? O bairro está abandonado. Nós temos até um trabalho aqui, projeto social de amigos de Pilões, dos Pilões. Temos aqui uma mini biblioteca, trabalho em conjunto com o Cotia, é isso? Cotia, morador do bairro. Morador do bairro, faz um trabalho presidente. Voluntário, tal. Estamos aceitando doações de bola, pois hoje temos 4 bolas para atender 30 crianças. Então, por que Pilões está tão esquecido pela prefeitura? Bom, Pilões não está esquecido pela prefeitura. A gente, inclusive, está atento à questão de ocupações irregulares lá na margem do rio. Andou tomando uma providência de autuar. A gente está revendo a questão dos auxílios aluguéis, de gente que recebe auxílio aluguel e tem casa, ou está morando na casa que morava antes, saiu para poder cadastrar no auxílio aluguel e voltou para casa. Na questão da infraestrutura, a gente está devendo para todo mundo, não é só para o Pilões. Mas a gente está trabalhando, está atento à situação de Pilões, tem projetos para o bairro. E quanto a essa questão do projeto social, projeto comunitário, voluntário, eu acho que é muito importante que as lideranças ponham os projetos no papel e vão atrás não só da prefeitura, mas aí na entrada do Caminho do Pilões tem uma transportadora, tem empresas que podem colaborar. A própria Petrobras, se vocês fizerem um contato institucional
com a TEDEP aí, com o pessoal da TEDEP, vocês com certeza vão conseguir apoio para esses projetos. Então, não fique esperando a prefeitura ser patrocinadora e mãe de todos os projetos. É importante que cada liderança verdadeira desenvolva suas próprias habilidades para poder fazer captação e conseguir atender a comunidade. Porque senão deixa de ser trabalho voluntário. Se a prefeitura for ser patrocinadora de tudo, primeiro que ela não tem hoje condições, porque a capacidade de investimento dela é zero. Mas, principalmente, as pessoas se acomodam nessa questão de que a prefeitura é que deve fazer tudo. Eu acho super legal esses trabalhos voluntários, mas incentivo e estimulo que põe no papel, não fique só na conversa, coloque estrutura, diz quantas crianças vão ser atendidas, quantos professores vai precisar para atender essas crianças, quantos jalecos, quantas bolas, para que período isso vai ser feito, aproveita para acompanhar como é que está, aquilo que foi dito aqui no começo do programa com o Felipe, como é que está a evolução da criança na escola para ela poder participar desses projetos sociais. O Pilões é de fato uma comunidade que precisa de muita atenção, e esse primeiro ano eu reconheço que a gente esteve distante desses trabalhos, mas acredito que agora, daqui para frente, a gente está melhorando isso daí, essa aproximação com os bairros, com os próprios presidentes das sociedades de melhoramentos, mas sempre lembrando que quem tem projeto voluntário e sério deve pôr isso no papel e pleitear o recurso para quem está mais perto. E quem está mais perto hoje, minhas sugestões, TEDEP e aquela transportadora grande que tem ali na entrada do bairro do Pilões, pode ajudar também. Olha, são 10 horas e 53 minutos. Pedro de Sá Filho, vice-prefeito de Cubatão, que hoje vai à capital paulista, mais precisamente na Assembleia Legislativa de São Paulo, para falar sobre viadutos, etc. Vai falar com um homem forte do Ministério dos Transportes, um grande deputado federal. O Pedro ainda não me disse o nome, mas quem sabe ele pode se lembrar. A Vivian Gregório. A Vivian é um amor. Está dizendo aqui, Luiz, bom dia. Eu gostaria de perguntar e saber do Pedro se a prefeitura está acompanhando a situação da cava subaquática da Ilha dos Amores. Obrigado, um abraço ao Pedro. Vivian, né, que falou? A Vivian Gregório. Bom, antes disso, eu vou hoje estar com o deputado estadual André do Prado e com o deputado federal Márcio Alvino, que são do mesmo partido que o ministro da infraestrutura. Amigos do transporte, e que a gente vai tratar, então, desse assunto. Geraldo Guedes, hein? Quanto à questão da causa, que bacana, bom que assim, sabia o Geraldo disso? Pode reforçar. Não sabia. O Geraldo trabalhou Legal com o outro Geraldo... deputado que você falou aí. Alvino, é isso? Ele trabalha para o Alvino. Então, quanto à questão da cava, existe aí um celeuma criado. Na verdade, a cava ela resolve um problema do canal que atende o Porto da Cozipa e da VLI. Por quê? Porque existia um material que estava depositado no fundo do canal, sujeito a ser carreado pela maré, chegar em praias, tal. Ele estava lá depositado, é um material que tem problema de poluente, mas que estava lá paralisado, estabilizado. Para poder aprofundar a calha do canal e aumentar o porte dos navios que entram e, portanto, poder otimizar a prestação de serviço portuário, tanto da VLI quanto da Uzi Minas, precisava aprofundar essa calha. Dentre diversos projetos que foram elaborados e feito estudo de impacto ambiental e feita análise de risco, foi todo um trabalho técnico elaborado que chegou à conclusão de que fazer um grande poço e tirar o que estava no leito do rio e colocar dentro de um poço e cobrir como se fosse uma rolha, confinando esse material, claro que vai continuar monitorado, mas ele não interfere em absolutamente nada com o restante do canal. Foi feito por um profissional, dentre os profissionais que trabalharam, o Sérgio Pompeia, que tem um histórico de sucesso na área ambiental, tanto no que se refere à preservação, quanto nessa questão da análise de riscos. Então, é um trabalho absolutamente técnico, muito bem feito. A gente, logo que ouviu falar desse assunto, foi atrás de saber as informações. O engenheiro da VLI veio à prefeitura, fez uma explanação sobre o que foi esse projeto, como ele foi desenvolvido, tanto para mim quanto para o secretário de Meio Ambiente, o Mauro Haddad. Sim. E eu não tenho nenhuma preocupação quanto ao trabalho que está sendo executado. Pelo contrário, ele de fato vai melhorar a condição de utilização do canal e vai diminuir os riscos, porque ele vai confinar um material que estava espalhado dentro
ao longo do canal, né? Então, a Cava é um projeto super bem feito, que eu fiquei, inclusive, muito impressionado como foi feito, mas está sendo feito com todos os cuidados, tem as barcas monitorando o que está acontecendo, e no final ele lacra, põe uma rolha em cima e não interfere com nada do entorno. Então, inclusive, tem aí um pessoal, mas vai inviabilizar o acesso a isso, só tem um projeto que vai ficar difícil por causa dele. Não tem nada disso. A gente está à disposição para quem quiser discutir, mas eu estou convicto de que é um projeto que melhora as condições de oportunidade na nossa cidade e que vai facilitar e permitir que a gente gere emprego e atividade econômica na área do dique do Furadinho. Olha, para terminar o programa de hoje, com a presença de Pedro de Sá Filho, obrigado pela pergunta da própria Vivian, uma pergunta importante. Excelente, importantíssima, porque esse assunto... Ela acompanha a cidade, hein, a Vivian? É isso aí. Parabéns, eu adorei, hein? Importante, Vivian. Eu nem tinha me lembrado mais disso. Só vamos colocar um trecho do secretário de Saúde, Davi Wipp, quando ele fala sobre Cubatão, na última reunião do Conselho Estadual. Pedrinho, nós temos aqui essa sonora dita por Davi Wipp. Preste atenção, Pedrinho, sobre Cubatão. As coisas precisam ser faladas muito claramente. Eu continuei repassando dinheiro para Cubatão com a promessa de que Cubatão abriria o hospital em maio. Então, não, primeiro foi maio, depois adiar. Depois agora, eu quero que me venham prestar contas. Essa conversa mole de um lado e de outro, que não repassa dinheiro, eu mantive o repasse e havia o compromisso de abrir os leitos de maternidade em maio, que não foi cumprido. Então eles vão ter que prestar contas antes. E a conversa de ontem, que já chegou a mim, conversa de política velha. Nós tivemos uma reunião no COSELES, que a secretária de Saúde de Araçatuba, viúva do passado, veio dizer que a gente passa para Araçatuba 1%. Ontem ela veio aqui com o prefeito, para ver se ela vai fazer conta comigo na frente do prefeito. Vamos ver se a tua conta é igual à minha. Ficou com uma cara... Falei, escuta, você excluiu a Santa Casa de Araçatuba. Muito bem. O Davi Wipp, nessa reunião do Conselho Estadual de Saúde, disse que espera que sejam feitas as prestações de contas, viu, Pedro? Só isso. Para deixar claras as coisas, a prestação de contas. Ele está repassando ainda, vem o dinheiro do governo federal, do governo do estado, ainda do Santa Casa Sustentável, e só falta apenas a prestação de contas. Apenas isso, né? E aí é fundamental mesmo que a gente preste contas. Agora, de fato, houve uma... E é isso que eu digo que tem uma contribuição do governo do estado, porque se a gente fosse desabilitado dessas atividades, a reabilitação ia demorar um tempão. Então você ia abrir o hospital e não ia ter o repasse de recurso para ajudar a pagar o funcionamento do hospital. Então a manutenção desse repasse foi no sentido de facilitar o credenciamento, ou melhor, de evitar um novo recredenciamento e permitir que imediatamente após a abertura o serviço que vai estar sendo prestado seja remunerado pelo Estado junto com o governo federal. Então foi fundamental a contribuição do governo do Estado. Isso daí só reforça aquilo que eu disse, que o Estado tem sido parceiro e que a tratativa regional é que permitiu isso também, porque essa concessão não foi feita a nível só por conta do que o município é, mas foi por conta da seriedade que o assunto saúde está sendo tratado. E, de fato, a gente vai prestar contas, a gente vai mostrar que a gente agora vai oferecer um serviço ampliado, com mais qualidade ainda. A gente está, inclusive, assumindo os leitos de Rede Cegonha de Bertioga, que Bertioga não está em condição de assumir, então a gente vai assumir essa prestação de serviço para Bertioga. Então, a nível regional, a saúde está sendo tratada com muita seriedade, ainda que a população de Cubatão, ainda sinta com muita dor o reflexo da falta de um hospital funcionando. Mas é uma questão de responsabilidade, abrir em condição de funcionar decentemente, atender bem a população, e não fechar daqui a 6 meses porque faltou recurso para fazer os repasses. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho que... Não, tudo bem. Eu tenho que terminar. Eu acho que essa explanação do Davi Wipp foi muito boa, porque realmente a saúde ela é regionalizada, não tem jeito. Nós passamos aqui, nós temos estradas aqui que cortam o município, o indivíduo de São Paulo, se acidenta aqui, vai ser atendido aqui, vai ser atendido em Santos. Sim. Então, acho que tem essa visão regionalizada, ela é fundamental e ela passa pela Secretaria de Saúde do Estado e passa pelo governo federal também. Olha, são 11 horas pontualmente, Pedro de Sá Filho com a sua bela camisa, que vai daqui a pouco para a Assembleia Legislativa, todo bonito. Então, o Pedro merece, porque o Pedro é
notável. Isso. Imagina o Pedro de Sá entrando. É verdade, Pedrinho? Já se empolgou. Imagina o Pedro entrando com esse espírito jovem para hoje discutir assuntos importantes, Pedrinho. Você merece essa música. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer compartilhar, ouvir sugestões. Eu faço anotações, tenho gente lá fazendo anotação sobre a nossa participação aqui, para que a gente mantenha o foco e trabalhe de fato junto. O meu compromisso, eu só reforço e reitero, é trabalhar cada vez mais para que a gente possa viver melhor e ter uma cidade muito melhor e atrair gente para morar aqui, porque o comércio está numa situação ruim, porque cada vez tem menos gente com condição de consumir. Então, reverter o círculo vicioso para virar um círculo virtuoso é o que a gente se propôs e está trabalhando para acontecer. Pedrinho, muito obrigado pela chance, inclusive de falar das coisas positivas que a gente está fazendo. Lógico. E que poucas vezes a gente tem chance de falar. Essa questão da batalha pelos viadutos, ações que estão acontecendo de discutir a cidade para torná-la melhor dentro da Secretaria de Planejamento, pensando o dia de amanhã, mas que interferem na vida da gente todo dia. É muito importante. Muito obrigado pela oportunidade. Eu só muito obrigado, fazer o último pedido para você. Hoje sai o pagamento dos aposentados. Sem dúvida nenhuma. Garantidíssimo. Isso daí não tenho nenhuma dúvida. 5 milhões e 900. Deve estar pagando agora, na hora do almoço até, eu acredito. Acredito, sim. O ICMS, o governo do estado nunca deixou de provisionar. Esse que é o detalhe. Vão cantar bola para outro cara, menos para mim. Eu queria dar os parabéns ao Pedro. Tem pessoas que não sabem. Pelo elemento de comunicação que ele está fazendo, a interlocução. Ele nunca se furtou a vir aqui. Então, Pedro. Por isso que o Pedro merece essa música. Com todas essas dificuldades, parabéns pela sua postura. Obrigado. Gente, muito obrigado. Pedro de Sá Filho, presente no programa Jornal da Cidade, diariamente necessário, na forma de interlocutor do governo, acima de tudo. Quem que vai contigo, Ari? Essa figura vai contigo que está aí? Agora eu vou, antes de ir para lá, ainda vou no aterro sanitário, que eu quero ver uma questão de uma ocupação que estava tendo lá, a possibilidade de ampliação, de reutilização do aterro para a gente fazer uma usina de energia. Eu estou ligado num monte de assunto. Antes de eu ir para São Paulo, ainda tem umas coisinhas para fazer aqui. Boa sorte. Por isso que ele chuta 110 quilômetros. Não para. Não para. É Pedro Solução para o futuro. Gente, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho no programa Jornal da Cidade. A mensagem do meu querido, deixa eu ver aqui, que mandou agora aqui para mim, o Juliano. Eu vou dar pro... você vai ver a imagem aqui. Vou dar na mão do Pedro para ele ler fora do ar, tá bom, ô Juliano? Por favor, Pedrinho, fique à vontade. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Agradeço a presença do Pedro de Sá. Muito obrigado a todos vocês pela grande audiência do programa Jornal da Cidade, diariamente necessário, e a linha de apoiadores do programa. Bom dia, grande abraço. E hoje sai o salário dos aposentados. Bom dia. Associação e Movimento Comunitário Beneficente Cultural Visão. ZYU 79